Você sabia que o seu fígado pode estar acumulando gordura neste exato momento e que uma simples bebida que você toma todo dia pode estar acelerando esse processo sem que você perceba? E o mais assustador é que a maioria das pessoas que vivem com gordura no fígado não sente absolutamente nada. Nenhuma dor. Nenhum sinal claro. Só um cansaço que não passa, uma barriga que cresce sem explicação e exames que de repente chegam com os valores todos alterados. Mas hoje eu não vim te falar só do problema. Vim te mostrar algo que pouquíssimos médicos ensinam nos consultórios, que existem bebidas completamente naturais, acessíveis, baratas, que você provavelmente já tem na sua casa ou encontra em qualquer mercado, e que têm o poder real de começar a reverter o acúmulo de gordura no fígado, reduzir a inflamação e devolver a energia que você perdeu há tanto tempo. E hoje você vai descobrir quais são essas 3 bebidas, como prepará-las, quando tomá-las e, mais importante, como fazer isso da forma certa. Porque existe um jeito errado de consumir cada uma delas que pode anular completamente os benefícios, e eu vou te contar isso também. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa faixa, precisa assistir até o final. Essas informações podem mudar o curso da saúde do seu fígado de forma definitiva. Eu sou o Dr. João Moreira, especialista em saúde do fígado. Já atendi centenas de pacientes com esteatose hepática, que é o nome técnico para gordura no fígado, em diferentes estágios, e ao longo dos anos fui percebendo um padrão. As pessoas que conseguiam reverter o quadro mais rapidamente não eram necessariamente as que tomavam mais medicamentos. Eram aquelas que entendiam o papel da alimentação e das bebidas na saúde do fígado e agiam com consistência. Se esse conteúdo é importante para você, já deixa aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Vamos começar. Antes de falar das bebidas, preciso que você entenda por que o fígado acumula gordura, porque sem entender o mecanismo, você não vai entender por que essas bebidas funcionam. O fígado é, sem exagero nenhum, o órgão mais trabalhador do seu corpo. Ele realiza mais de 500 funções diferentes. Filtra o sangue, produz bile para digerir gorduras, regula o açúcar no sangue, neutraliza toxinas, produz proteínas essenciais, metaboliza medicamentos, armazena vitaminas e minerais. É como se o fígado fosse a central de processamento de tudo que entra no seu organismo. Tudo passa por ele. E é exatamente por isso que ele é tão vulnerável. Quando você come em excesso, quando consome muito açúcar, quando toma bebidas alcoólicas com frequência, quando vive sob estresse crônico, quando dorme mal, o fígado começa a receber mais do que consegue processar. E o que ele não consegue processar, ele armazena na forma de gordura. Pensa comigo. Imagine que você tem um escritório com uma única mesa de trabalho, e de repente começa a chegar o dobro, o triplo do trabalho que normalmente chegaria. O que acontece? Os papéis começam a se acumular. A mesa fica entupida. A produtividade cai. É exatamente isso que acontece com o fígado quando há estertose. E aqui está o que ninguém te conta: a gordura no fígado não é apenas um problema estético ou um marcador de exame que precisa ser corrigido. Ela é inflamatória. Ela interfere diretamente na forma como o seu corpo regula o açúcar no sangue, o colesterol, a pressão arterial e até o funcionamento do intestino. Uma pessoa com fígado gorduroso dorme pior, tem mais oscilações de humor, sente mais cansaço, tem mais dificuldade de emagrecer e está muito mais exposta a desenvolver diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e até cirrose ao longo do tempo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que aproximadamente 30% dos adultos brasileiros tenham algum grau de esteatose hepática. E entre adultos acima de 60 anos, esse número pode chegar a 50%. São milhões de pessoas vivendo com uma bomba relógio silenciosa dentro do próprio corpo. E foi exatamente nesse contexto que eu conheci a Dona Teresa. Ela chegou ao meu consultório com 72 anos, vinda de Curitiba, acompanhada pela filha mais nova. Era uma senhora miúda, de cabelos brancos, mas o que me chamou a atenção não foi a aparência, foi a expressão no rosto dela. Era de alguém completamente derrotada. A filha praticamente a conduziu até a cadeira, porque Dona Teresa mal conseguia caminhar sem se apoiar. Doutor, ela disse,
Com a voz trêmula, eu estou com tanto cansaço que às vezes não consigo nem sair da cama. O médico falou que o meu fígado está cheio de gordura. Eu tenho medo de morrer e deixar meus netos sem avó. O exame dela mostrava esteatose grau 3, o grau mais avançado antes da fibrose. As enzimas hepáticas estavam elevadas. O colesterol e os triglicerídeos fora do controle. Ela tomava 4 medicamentos diferentes e mesmo assim os exames não melhoravam. Fizemos juntos um protocolo que incluía ajustes alimentares, entre outras medidas, a introdução das bebidas que eu vou te ensinar hoje. Em 5 meses, Dona Teresa voltou para uma consulta de retorno. A esteatose havia passado de grau 3 para grau 1. As enzimas hepáticas estavam dentro da normalidade pela primeira vez em anos. O colesterol havia caído 52 pontos. E ela entrou no consultório caminhando sozinha, sorrindo. Doutor, ela disse segurando minha mão, eu acordei hoje de manhã com vontade de viver. Não lembrava mais o que era isso. Eu conto essa história não para te impressionar, mas para que você entenda que o fígado tem uma capacidade extraordinária de se recuperar quando recebe as condições certas. E as bebidas que vou te mostrar fazem parte dessas condições. Vamos à primeira bebida. Fala aqui nos comentários se você já ouviu falar dela, porque eu apoio que a maioria das pessoas a subestima completamente. Estou falando da água com limão em jejum, mas não do jeito que a maioria faz. Eu sei. Você já ouviu falar de água com limão? Você talvez até já tenha tentado e desistido depois de uma semana achando que não fazia diferença. Mas fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender, porque o problema quase nunca é a bebida em si, é a forma como ela é consumida. A água com limão tem um composto chamado limoneno, que é encontrado principalmente na casca do limão, além de ácido cítrico, vitamina C e flavonoides com ação antioxidante intensa. Estudos da USP mostraram que o limoneno tem capacidade de estimular a produção de enzimas hepáticas responsáveis pelo processo de desintoxicação do fígado, especificamente as enzimas da fase 2 da detoxificação, que são aquelas que preparam as toxinas para serem eliminadas do corpo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a maior concentração desses compostos não está no suco do limão, mas sim na casca. E quando você espreme o limão e descarta a casca, você está descartando boa parte do que realmente importa. A forma correta de preparar essa bebida é a seguinte: você pega um limão siciliano ou Tahiti bem lavado, esfrega bem a casca e fatia o limão inteiro em rodelas finas, com casca e tudo. Coloca essas rodelas em um copo ou garrafa com 300 ml de água filtrada morna, não quente, e deixe em infusão por pelo menos 10 a 15 minutos antes de beber. Você pode leve e suavemente espremer as rodelas dentro da água enquanto espera. O momento de consumo também importa muito. Essa bebida deve ser tomada em jejum, logo ao acordar, antes do café da manhã. É nesse momento que o fígado está em seu pico de atividade metabólica matinal e a absorção dos compostos ativos é significativamente maior. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as idades, quando introduzem essa bebida da forma certa, com a casca, em jejum, de forma consistente, a diferença nos exames em 2 a 3 meses é visível. Não porque o limão é mágico, mas porque ele oferece ao fígado ferramentas reais para trabalhar melhor. Agora, existe um erro que quase todo mundo comete. Muita gente toma água com limão com açúcar, ou com mel em excesso, ou junto com o café, que é ácido e interfere na absorção dos compostos. Esses hábitos pequenos anulam boa parte dos benefícios. A bebida deve ser tomada sozinha, sem adoçantes, pelo menos 30 minutos antes de qualquer outra coisa. E sabe o que é pior? Tem gente que faz tudo certo durante uma semana, não vê resultado imediato e desiste. O fígado não funciona assim. Ele precisa de consistência. Pensa que o fígado foi acumulando gordura durante meses, às vezes anos. Ele não vai se limpar em 7 dias. Mas com consistência ao longo de 2 a 3 meses, os resultados aparecem nos exames. Se esse conteúdo está sendo útil para você, já deixa o like aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos para a segunda bebida, e essa aqui eu tenho certeza que vai te surpreender. Estou falando do chá de dente de leão.
Sim, aquela planta que muita gente arranca do jardim como se fosse mato tem um dos princípios ativos mais estudados para a saúde do fígado na medicina integrativa atual. Pode parecer exagero, mas o dente-de-leão, cujo nome científico é Tarashacum officinale, tem sido objeto de pesquisas sérias nos últimos anos. Dados da Fiocruz revelaram que extratos dessa planta apresentam ação hepatoprotetora significativa, ou seja, eles protegem as células do fígado contra danos causados por inflamação e por acúmulo de gordura. Os compostos responsáveis por isso são principalmente os sesquiterpenos e os taraxasteróis, presentes nas folhas e na raiz da planta. Eles atuam de duas formas principais no fígado. A primeira é estimulando o fluxo da bile, que é aquele líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, fundamental para a digestão de gorduras. Quando o fluxo de bile está lento ou comprometido, as gorduras não são bem processadas e acabam se acumulando no fígado. O dente-de-leão ajuda a desobstruir esse fluxo, facilitando o trabalho do fígado. A segunda forma é através da ação anti-inflamatória direta. A estartose hepática não é só acúmulo de gordura, é também inflamação crônica de baixo grau. E quando você reduz essa inflamação, você reduz o dano progressivo às células do fígado e abre espaço para a regeneração. Mas aqui está o segredo que muda tudo. O chá de dente-de-leão mais eficaz não é feito com as folhas, mas com a raiz. A raiz tem uma concentração muito maior dos compostos ativos. Você pode encontrar a raiz seca de dente-de-leão em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e também pela internet com facilidade. O preparo correto é uma decocção, que é diferente de infusão. Na infusão, você joga água quente sobre a planta. Na decocção, você coloca a planta junto com a água fria e leva ao fogo até ferver, deixando ferver por 5 a 10 minutos. Isso é importante porque os compostos da raiz precisam de calor prolongado para serem extraídos adequadamente. Use uma colher de sopa de raiz seca para cada 250 ml de água. Coe e beba ainda morno. A melhor hora de tomar o chá de dente-de-leão é entre 15 e 30 minutos antes do almoço. Esse timing é estratégico. O chá vai estimular o fluxo de bile justo antes da principal refeição do dia, quando o fígado vai precisar trabalhar mais intensamente para processar as gorduras da comida. Agora tem uma advertência importante aqui. Pessoas que têm cálculos na vesícula biliar devem consultar o médico antes de usar o dente-de-leão regularmente, porque o aumento do fluxo de bile pode mobilizar pedras e causar cólica. Se você tem histórico de problema na vesícula, converse com o seu médico antes. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso e querem cuidar melhor da saúde hepática. Foi justamente nessa situação que chegou ao meu consultório o seu Benedito, um senhor de 68 anos, ex-motorista de ônibus de Fortaleza, que veio trazido pelo filho mais velho. Ele tinha uma história longa de gordura no fígado, vesícula operada há 8 anos e um histórico de triglicerídeos altíssimos que nunca baixavam, independente dos remédios que ele tomava. Ele entrou cabisbaixo, sem olhar nos meus olhos. Quando perguntei como ele estava, ele deu um sorriso triste e disse: "Doutor, eu não estou bem não. Eu fico aqui pensando que trabalhei a vida inteira, criei meus filhos, e agora meu corpo está me traindo de todos os lados. Não aguento mais esse cansaço e essa sensação de que algo está muito errado por dentro." Os exames confirmavam o que ele sentia. Estartose grau 2, enzimas hepáticas elevadas, triglicerídeos em 340. Dado o histórico de vesícula operada, o dente-de-leão precisaria ser introduzido com cautela e em doses menores. Mas com acompanhamento próximo e ajustes, em 4 meses o seu Benedito voltou com triglicerídeos em 180, uma queda de 160 pontos e estartose reduzida para grau 1. As enzimas dentro da normalidade. Na última consulta, ele chegou sorrindo de orelha a orelha. "Doutor, eu voltei a jogar dominó com meus amigos na praça. Parece besta, mas para mim é o mundo. Era isso que eu sentia falta." Me conta aqui nos comentários sua experiência com o fígado. Quantos de vocês já receberam um diagnóstico de estartose? Você vai ver que não está sozinho. E aqui está o que ninguém te conta sobre as bebidas para o fígado. A maioria das pessoas pensa que beber muito chá ou suplemento já é suficiente.
Mas a bebida funciona como um catalisador, ela potencializa o processo quando está inserida num contexto de mudanças mais amplas. Não é substituto para reduzir o açúcar, não é substituto para dormir bem, não é substituto para se movimentar. Mas dentro de um protocolo correto, ela faz uma diferença real e mensurável. Agora vem a parte mais importante. A terceira bebida. E esta aqui é, na minha experiência clínica, a mais poderosa das três, ironicamente a mais barata e mais fácil de preparar. Estou falando do suco verde de couve com pepino e gengibre. Eu sei que você já ouviu falar de suco verde. E talvez você tenha tentado uma vez, não gostou do sabor e nunca mais quis saber. Mas fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender, porque existe uma combinação específica de ingredientes e uma proporção que faz com que esse suco vá muito além de um simples reforço nutricional. Vamos entender cada ingrediente e o que ele faz no fígado. A couve manteiga especificamente, é um dos alimentos mais ricos em glutationa disponíveis na natureza. E aqui está o segredo que muda tudo: a glutationa é considerado o principal antioxidante produzido pelo próprio fígado. Ela é literalmente a ferramenta que o fígado usa para neutralizar toxinas, metais pesados, substâncias químicas, resíduos de medicamentos. É como o escudo protetor das células hepáticas. O problema é que com o envelhecimento, com o estresse, com o consumo de álcool e com a própria inflamação causada pela estartose, os níveis de glutationa no fígado caem progressivamente. E quando a glutationa cai, o fígado fica desprotegido, a inflamação piora e o acúmulo de gordura se acelera. A couve, por ser rica em precursores da glutationa, especialmente enxofre orgânico, ácido fórico e vitamina C, ajuda o fígado a produzir mais glutationa de forma natural. Não é que você ingere glutationa pela couve diretamente. É que você fornece ao fígado a matéria-prima necessária para que ele mesmo produza mais. Mas a couve sozinha tem um problema: o sabor é forte e a absorção de seus compostos em forma de suco pode ser um pouco lenta sem um potencializador. É aí que entra o pepino. O pepino é composto por mais de 96% de água, o que o torna um hidratante natural intenso. Mas além disso, ele contém cucurbitacinas, compostos com ação anti-inflamatória, e silício orgânico, que auxilia na regeneração dos tecidos, incluindo o tecido hepático. O pepino também ajuda a suavizar o sabor da couve, tornando o suco muito mais palatável. E agora o terceiro ingrediente, o gengibre, é onde a mágica realmente acontece. O gengibre contém gingerol e chogaol, que são compostos com uma das ações anti-inflamatórias mais potentes entre os alimentos naturais. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostraram que o consumo regular de gengibre está associado a uma redução significativa na inflamação hepática e na resistência à insulina, que é um dos principais mecanismos que causam o acúmulo de gordura no fígado. Pensa comigo, a maioria das pessoas com esteatose hepática tem também algum grau de resistência à insulina. O pâncreas produz insulina, mas as células do fígado não respondem bem a ela. Resultado: o açúcar no sangue fica elevado, o fígado converte esse excesso de açúcar em gordura, e o ciclo continua. O gengibre interrompe esse ciclo atuando diretamente na sensibilidade das células à insulina. A proporção certa para esse suco é 2 folhas grandes de couve-manteiga, meio pepino com casca bem lavada, um pedaço de 2 centímetros de gengibre fresco descascado, o suco de meio limão siciliano e 250 ml de água de cocô ou água filtrada. Bater tudo no liquidificador, coar se preferir, e beber imediatamente. Por que imediatamente? Porque os compostos antioxidantes da couve começam a se oxidar assim que entram em contato com o oxigênio do ar. Quanto mais você espera para beber, menos potente o suco fica. Ideal beber em até 10 minutos após o preparo. O melhor horário para esse suco é no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, ou no período da tarde entre o almoço e o jantar. Nunca em substituição a uma refeição, como complemento. Alguma vez você cometeu o erro de guardar o suco verde na geladeira por horas antes de beber? Me conta aqui nos comentários. É um dos erros mais comuns que eu vejo e te desperdiça boa parte dos nutrientes. Agora quero te contar sobre a Dona Aparecida. Ela tinha 63 anos, dona de casa, vinda de Belo Horizonte,
e chegou ao meu consultório em estado que eu raramente vejo. Tinha perdido 22 quilos nos últimos 2 anos, mas não de forma saudável. Tinha perdido músculo, estava anêmica, e mesmo assim os exames mostravam esteatose grau 2 e enzimas hepáticas elevadas. Ela não entendia como podia estar emagrecendo e ainda assim o fígado estava piorando. E aqui está o que ninguém te conta sobre perda de peso rápida. Quando você perde peso de forma muito rápida, especialmente sem proteína e sem orientação adequada, o fígado pode piorar temporariamente. O processo de mobilização de gordura do tecido adiposo sobrecarrega o fígado com mais ácidos graxos do que ele consegue processar ao mesmo tempo. A dona Aparecida entrou pela porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. Doutor, eu fiz tudo o que me mandaram. Parei de comer gordura, fiz dieta, emagreci. E mesmo assim meu fígado está piorando. Eu não sei mais o que fazer. Sinto que o meu corpo está me traindo. Ajustamos a alimentação dela para incluir mais proteína de qualidade, reduzimos o déficit calórico para algo sustentável e introduzimos as 3 bebidas no protocolo dela: água com limão em jejum, chá de dente de leão antes do almoço e suco verde no meio da tarde. Em 6 meses, a esteatose regrediu de grau 2 para ausente nos exames de ultrassom. As enzimas normalizaram. Ela recuperou 4 quilos de massa muscular. Doutor, eu finalmente entendi que não é só sobre comer menos. É sobre dar ao fígado o que ele precisa para trabalhar. Ela disse isso na última consulta com uma clareza que me emocionou. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está lutando com gordura no fígado. Essa informação pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para dar a virada. Vamos agora ao protocolo prático: como integrar essas 3 bebidas na sua rotina de forma realista e consistente. Ao acordar, antes de qualquer coisa, você prepara a sua água com limão. Limão em rodelas com casca, em infusão por 15 minutos em água morna. Bebe em jejum e espera pelo menos 20 a 30 minutos antes do café da manhã. Esse tempo em jejum é fundamental para que os compostos do limão sejam absorvidos sem interferência. Entre 15 e 30 minutos antes do almoço, você toma o seu chá de dente de leão. Lembra, decocção da raiz, fervido por 5 a 10 minutos, coado e bebido morno. Se você não tiver dente de leão disponível de imediato, pode começar pela água com limão e pelo suco verde enquanto procura a raiz em lojas de produtos naturais. No meio da tarde, por volta das 15 ou 16 horas, você prepara e bebe imediatamente o suco verde de couve, pepino e gengibre. Prepare, beba na hora, não guarde. Esse é o protocolo base. Parece simples e é simples. Mas a consistência é o que separa quem vê resultado de quem não vê. Existe um erro que quase todo mundo comete quando começa esse tipo de protocolo. Eles tentam fazer tudo perfeito desde o primeiro dia, e quando erram um dia, seja porque viajaram, porque esqueceram, porque não tinham os ingredientes, eles desistem. O fígado não precisa de perfeição. O fígado precisa de consistência ao longo do tempo. 5 dias certos e 2 errados ainda é muito melhor do que 0 dias certos. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Outra coisa importante, essas bebidas não são milagre isolado. Elas funcionam melhor quando você também reduz o consumo de açúcar refinado, de bebidas alcoólicas, de frituras e de ultraprocessados. Não precisa eliminar tudo de uma vez, mas se você bebe o suco verde de manhã e à tarde consome refrigerante e biscoito recheado, você está trabalhando contra o seu próprio fígado. A boa notícia é que o fígado é um dos órgãos com maior capacidade de regeneração do corpo humano. Diferente do coração ou do cérebro, o fígado tem células chamadas hepatócitos que conseguem se multiplicar e substituir células danificadas, desde que o dano não tenha chegado ao estágio de fibrose avançada ou cirrose. Mesmo em esteatose grau 2 ou grau 3, com as mudanças certas, a reversão é possível e documentada na literatura médica. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde do fígado, protocolos detalhados e respostas às suas perguntas com prioridade. A saúde do seu fígado merece atenção especial, e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Vou recapitular o que você aprendeu hoje, porque esse conteúdo é denso e eu quero que você saia daqui com clareza absoluta do que fazer.
A primeira bebida é a água com limão em rodelas com casca, em infusão morna, tomada em jejum ao acordar. Ela fornece limoneno e flavonoides que ativam as enzimas de desintoxicação do fígado e tem ação antioxidante real. A segunda bebida é o chá de dente de leão feito por decocção da raiz, tomado antes do almoço. Ele estimula o fluxo da bile, facilita a digestão de gorduras e tem ação anti-inflamatória hepática documentada. A terceira bebida é o suco verde de couve com pepino e gengibre, tomado no meio da tarde e bebido imediatamente após o preparo. Ele fornece precursores de glutationa ao fígado, tem ação anti-inflamatória potente e melhora a sensibilidade à insulina. O protocolo é consistente, acessível, barato e sem contraindicações para a maioria das pessoas, com exceção do dente de leão para quem tem cálculos na vesícula, que deve consultar o médico antes. E o mais importante de tudo, o fígado responde. Ele pode parecer silencioso agora, acumulando gordura sem te dar sinais claros. Mas ele também é capaz de se recuperar com silêncio e consistência, célula por célula, dia por dia, se você der a ele as ferramentas certas. E aqui está o que ninguém te conta quando você recebe um diagnóstico de estertose. Não é sentença. Não é irreversível. É um sinal de que o fígado chegou ao limite do que consegue fazer sozinho e precisa da sua ajuda. E você pode dar essa ajuda começando ainda hoje. Eu já atendi pessoas que chegaram ao meu consultório com medo de não terem mais saída e que saíram meses depois com exames normais, com energia de volta, com sorrisos que não apareciam há anos. Não foi mágica. Foi consistência, informação e cuidado. Saúde não é sorte. Saúde é escolha. E cada vez que você escolhe tomar a sua água com limão, o seu chá de dente de leão, o seu suco verde, você está escolhendo o seu fígado. Está escolhendo a sua energia. Está escolhendo estar presente para as pessoas que você ama. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o fígado dá quando está pedindo socorro. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos até que o problema já esteja avançado. Você não vai querer perder isso. Um abraço. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.